Olá, galera. Olá, Andréia. Olá, Eleilton. Olá, pessoal. Estamos iniciando o programa Viva o Reino, programa criado pela FUMAP para discutirmos assuntos do nosso mundo pós-moderno e os desafios que ele apresenta para a nossa juventude, especialmente para os cidadãos do Reino de Deus. Em cada programa, nós teremos convidados para discutir os temas propostos. Gente da área, gente com o evangelho na cabeça, porque nós sempre seremos desafiados à luz do evangelho. O programa é semanal e a cada mês nós temos uma temática diferente. Está no ar o programa Viva o Reino! Um mundo perfeito e uma sociedade mais justa são possíveis? O programa Viva o Reino desse mês falará sobre utopias. É isso aí. Nesse primeiro programa, Andréia, nós vamos falar sobre o que as utopias denunciam. E para conversar com a gente sobre esse tema, nós temos a alegria de receber aqui com a gente o pastor Alexandre Jorge da Silva, o diretor da FUMAP, e também o pastor José Lima de Farias Filho, presidente da Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa. Sejam muito bem-vindos no programa Viva o Reino. Olá, Eleilton. Olá, Andréia. Obrigado da oportunidade de estar aqui com vocês. E quero parabenizar a FUMAP pela iniciativa de sempre. Dizer ao pessoal de casa que é um prazer estar com vocês também nessa noite. Cumprimento de uma forma cristã também Eleilton e Andréia, pelo aquilo que a gente já tem visto dos outros programas que a gente assiste. A alegria que a igreja tem, e agora falo também nessa função da presidência da igreja, a satisfação que a igreja tem de poder hoje oferecer para, sobretudo, o público jovem, um programa com tamanha qualidade e comprometimento com o Evangelho de Cristo. E agradecer também a Deus e a vocês e ao público que nos escuta nessa noite, a oportunidade de estar aqui. Espero poder contribuir com esse tema, que é um tema importante e relevante devido ao atual momento que o nosso país vive. É utopia. O que é isso? Você que nos assiste, você consegue dar uma definição de utopia? Utopia é uma palavra que se tornou hoje em dia, em nossos dias, um sinônimo de esperança. Ela foi cunhada por Thomas More em 1516 e ela significa literalmente não lugar ou um lugar que não existe. A sociedade da época do More era uma sociedade com várias desigualdades, várias injustiças, e por isso o More cria essa palavra, esse não lugar. Ele escreveu sobre uma sociedade perfeita, uma sociedade imaginária, uma sociedade onde todas as coisas acontecem, onde todos são honestos, onde não há injustiças. Então, mas na mente do More, a utopia, essa sociedade não existia. É um lugar que não existe, né? Lugar, por isso o nome não lugar. A palavra ficou famosa e a busca por uma sociedade justa, desde a época do More, continua sendo buscada. Até hoje as pessoas buscam essa sociedade perfeita, essa sociedade imaginária. Então, nós gostaríamos de ouvir agora dos nossos convidados um pouco mais sobre essa definição de utopia e essa busca da sociedade, essa busca das pessoas por uma sociedade mais justa e mais perfeita. Bom, eu acredito que antes mesmo de More ter codificado aquilo que eu posso definir como um anseio ou uma busca que ganha com More a palavra utopia, que vai de fato ser globalizada, existe já essa busca do ser humano, é uma coisa inata, devido à sua própria estrutura, à sua criação, criada por Deus, que é algo que a gente vai, nesse tema, nos aprofundar. E eu acredito que exatamente por isso, porque é algo inato, a FUMAP traz à baila o assunto, aproveitando-se com muita inteligência do momento que o Brasil vive. E eu acho que ela ganha relevância, porque poderemos explorar exatamente aqui, numa conversa muito franca, com a ajuda de Deus, essa conversa com vocês jovens, sobre o verdadeiro sentido de utopia. Um sentido, vamos dizer assim, divino. Tá bom, More cunhou, mas algo que já é real, bem antes dele, desde que o homem foi criado, e ele cunhou uma palavra que, do ponto de vista do Evangelho, não é incoerente, como nós vamos poder ver aqui nessa oportunidade.
Eu acho interessante também a gente trazer essa ideia, né, de discussão sobre utopia. Como o pastor bem falou aqui, devido ao momento que a gente tem vivido no Brasil nos nossos dias, e também o fato dessa expressão ter ganhado campo, né, no meio político, no meio acadêmico. Hoje muito se fala, né, sobre utopia. E acho interessante também a gente pensar no aspecto negativo que essa expressão ela veio ganhando ao longo dos anos, ao longo do tempo. A gente está falando de uma expressão cunhada lá no ano de 1500, né? 1516, mas muito tem se debatido, né, sobre utopia ao longo dos anos. E me parece que a utopia tem ganhado uma conotação negativa, como se utópicos, né, fossem aqueles que simplesmente sonham, mas sonham algo que não é realizável. Sonham algo que não é possível de se alcançar. Então, para a gente pensar, né, será que existe alguma intenção em que a gente pense a utopia dessa forma apenas? Pensar a utopia como algo a não ser alcançado? E quando a gente vai para o Evangelho, como o pastor colocou, será que o Evangelho ele também vai nos dar essa possibilidade de viver uma mudança na situação real das coisas? Será que a utopia não pode ser encarado também como um não conformismo, né? A gente olhar para uma situação e enxergar nela o desejo de mudança, mas não uma mudança que é uma fantasia apenas, uma mudança realizável, uma mudança possível, algo que realmente pode ser praticado. Para mim, utopia também é, então, um projeto de mudança, mas que possa ser real. E penso que a gente vai, aqui ao longo dos programas e à luz do Evangelho, chegar nessa conclusão, de que utopia pode sim ser algo ideal, mas também deve ser algo real, praticável e vivido por todos nós. Aproveitando esse gancho falando em fantasia, a sociedade imaginária de Moore, a ilha chamada Utopia, será que ela não representa o insight de um ser humano, da saudade do Éden, né, daquela vida pretendida por Deus para os seres humanos, mas que agora ela é buscada a todo custo, mas sem sucesso? O que vocês acham? Aquilo que estava dando uma introdução, antes de a gente conhecer utopia, seja na forma negativa ou na forma de esperar algo e acreditar que pode ser realizável, eu acho que é isso mesmo, né? A palavra paraíso, a tal busca pelo paraíso, né? A busca pelos sonhos, sabe? Ou, mais humanamente falando, pela sociedade ideal. Quantas revoluções, quantas ideologias, quantos impérios, quantas descobertas, quantas vidas entregues buscando o melhor. É natural no ser humano, ele é ligado, Andréia. O ser humano é ligado, nós, pessoas criadas por Deus, nós que cremos no criacionismo, em Deus, ou quem está nos ouvindo, que não compreende bem assim. Então, desse ponto de vista de nós que acreditamos que Deus criou as pessoas, nos criou assim. Algo aconteceu, que é a queda, e a gente foi arrancado do paraíso. Mas a nossa origem é esse paraíso. Essa coisa do Éden, do lugar de paz, onde a alma finalmente se encontra, se conecta e se satisfaz, como se você estiver com fome e você acaba de comer a comida que você mais gosta e comeu muito bem, acabou de comer. Você está saciado, cara. Você acabou de se encontrar com a sua busca. Você pode ter certeza, André, Eleilton e os nossos telespectadores, que essa busca, ou qualquer busca, ainda que com armas diferentes, ela busca isso. Existe além da busca formal, da busca real por algo que a gente está indo para a rua buscar, a gente pode conquistar o visível, mas tem algo muito mais profundo. O ato da busca é algo muito mais além do que as ruas, do que qualquer bem que a gente possa estar procurando.
Por causa dessa ligação no Éden, ele nos colocou lá. No Éden, no paraíso. E aí nós saímos de lá, porque a gente não soube trabalhar esse paraíso. E aí, como a gente foi tirado de lá, Andréa, a gente está buscando esse paraíso. A vida inteira é uma busca pelo paraíso, você tem razão. Na minha opinião, é uma liga total. Eu não sei se o Thomas Murray tinha essa ideia, né, esse insight lá da vida do Éden, quando ele escreve lá seu principal livro, né, que é o que vai ganhar o título de Utopia e vai se tornar famosíssimo aí desde então. Mas como o pastor falou nessa ideia de criação, Deus nos criou para viver bem. E desde então, desde que o homem perde essa possibilidade de viver bem, há uma busca desesperada, sim, para se viver bem. Um bem-estar físico, um bem-estar pessoal, um bem-estar espiritual, sobretudo. Há essa busca incansável, né, no ser humano por isso. Talvez, o pastor falou aqui também dos meios, né? Talvez o grande equívoco do ser humano seja buscar esse bem-estar em todos esses níveis, mas buscar pelos seus próprios meios, buscar das formas erradas, lutar pelas suas utopias, mas lutar de uma forma equivocada, que infelizmente, na maioria das vezes, o acaba não levando a lugar nenhum. Ainda Eleita e Andréia, irmãos, pensa, Andréia, você que é mãe, pensa a tua filha de 8 anos, você está passeando com ela, uma maior alegria, é um momento alto da vida de vocês, em algum lugar, o passeio dos teus sonhos. Você conseguiu, você está lá com a tua menina, realizando o sonho dela. Ela está lá se divertindo. De repente, quando você procura, você não a vê. Pensa no desespero. Você só vai sossegar, André. Você vai sair buscando essa menina e nada vai te impedir. Você vai ser revestida de uma força, de uma necessidade visceral. Tua alma só vai sossegar quando você vê sua filha e tê-la outra vez nos braços. Essa é a busca. Toda busca, o ser humano, na verdade, ele, depois da queda, a vida dele é uma vida de busca, porque ele foi destituído do paraíso. Por causa do pecado, todos pecaram, o verbo é forte, e destituídos estão da glória de Deus. Então, ele é coroa da criação, ele perdeu essa glória, então ele está procurando essa glória, como você procuraria sua filha. Você só sossega se achá-la. E eu acho que vocês dois vão dirigir esse programa, e vocês vão nos dar a oportunidade, com a graça de Deus, mostrar que só tem uma forma de achar. A gente pode achar muitas coisas que vão nos satisfazer, mas respirar aliviado, ou ter a filha nos braços, só tem uma forma, que a gente deverá ter a chance de entrar nesse tema tão relevante para todos nós, né? E o pastor até tocou nesse assunto, porque recentemente a gente tem vivido assim dias históricos, né, no país, protestos e tal, e a gente tenta se perguntar, né, será que a gente realmente tem buscado uma sociedade mais justa? E a gente vê aí muitos jovens nas ruas também. Será que os jovens, eles sonham por uma vida melhor, um mundo melhor? Eu penso que as recentes manifestações que nós temos visto, né, e vivido no país, elas evidenciam que sim, os jovens têm sonhado, sim. As manifestações ocorridas há dias atrás são um exemplo disso. Os ajuntamentos, né, as movimentações realizadas pelos jovens, a JMJ, né, a Juventude Mundial da Juventude, ocorrida há dias atrás, penso que é um exemplo muito grande desse desejo de sonhar. Não questionando, não analisando a fé em si, ou o foco daquilo em si, mas analisando a própria mobilização. São 3 milhões de pessoas, pastor. 3 milhões de pessoas reunidas buscando algo. Penso que há sim um desejo, há sim uma vontade por mudança, né? Uma vontade por querer ver um país melhor. É só a gente entrar lá no Facebook, está lá.
Se a gente não está na rua, a gente está vendo pelo Facebook, está lá o pessoal, está se mobilizando. De uma forma ou de outra, eles acabam se mobilizando. Eu tive acesso aos dados de uma pesquisa, é o Projeto Sonho Brasileiro, foi realizado em 2010. 35% dos jovens entrevistados, eles se definiam como uma geração sonhadora, uma geração que sonha. Penso que se essa pesquisa fosse realizada nos nossos dias, principalmente após, né, ou no meio dessa mobilização toda que presenciamos, penso que esse número subiria muito mais, né? Mas ainda nessa pesquisa aqui, os jovens diziam sonhar com menos violência, sonhar com menos corrupção, sonhar com mais paz, sonhar com líderes que não fossem líderes apenas menos piores, mas que fossem líderes melhores, de fato. Os jovens sonham com mais emprego, com mais educação, com mais moradia, com mais comida. Então, eu penso que a gente está diante, sim, de uma realidade, como em todos os tempos, mas esse é o nosso contexto hoje, de jovens que sonham, sim. Jovens que cada vez mais eles revelam e evidenciam esse desejo de ver o seu país melhor, a começar lá do contexto onde ele está inserido. Essa pesquisa é interessante porque ela revela, de alguma maneira, uma característica peculiar dos jovens, né? Jovens sonham, jovens são famosos por lutarem por utopias, né? Jovens são revolucionários, eles querem uma sociedade melhor, mais justa, e bem colocado pela André, né? Os protestos aí que aconteceram em todo o Brasil, quando você olhava as imagens pela TV, a maioria daqueles que protestam, jovens que estão lá no meio. O pastor Lima comentou em uma de suas falas sobre a busca inata do ser humano. Será que essa busca dos jovens por uma sociedade mais justa, essa busca deles, até nesses protestos que a gente tem visto ultimamente, essas buscas também revelam algo do coração, da própria essência do ser humano? Por eu acreditar que a busca ela é intrínseca desde a queda, eu até me corrigiria a mim mesmo aqui, é uma busca antes da queda, porque ele é criação, ele está conectado com o Criador, cara. Não existe criação sem Criador, não cabe na lógica. E mesmo antes do pecado, ele se relaciona com o Criador. Segundo a Bíblia, para quem crê nela, o Criador conversa toda tarde. Ele tem essa necessidade, essa busca por Deus. Tá? Mas depois da queda, de fato, o desespero toma conta do ser humano e ele está sempre buscando, ele está sempre correndo atrás. Ele perde o paraíso, Ele perde o paraíso, ele perde a glória, que ele é a coroa da criação, e ele está correndo atrás disso. As recentes manifestações no Brasil, eu não entro no mérito delas, porque não é o nosso objetivo, já tem bastante quem fale sobre elas, né? O nosso objetivo com a FUMAP é dar uma voz um pouco do Evangelho para essa busca, dar uma interpretação, colocar um tom do Evangelho nesse momento em que o Brasil está bem ávido, né, querendo coisas, né? Você pode ver que foi alguns milhões de pessoas para a rua, em aproximadamente um mês. O Brasil tem quase 200 milhões de habitantes, e mais de 80% apoia. Mas só vai para a rua quem? Ora, são quase 200 milhões, significa que uns 160 milhões apoiam as passeatas. Mas quem é que está lá brigando na rua? Eu diria que 90% é jovem. Eu me lembro agora, vem na mente, nesse momento agora, Joel. Ele diz assim, os jovens terão visões. Visão lá é a ideia de visionário. Não é só aquela coisa que nós estamos acostumados a ver, eu recebi uma visão, uma comunicação de algo. Não, lá o sentido é que o jovem é por natureza, é inato, ele é visionário. Ele acredita, ele enxerga além. Aquilo que Moore, talvez, quem sabe, não sonhou também, não foi visionário. Na filosofia dele, ele pode até dizer, não existe, mas não dá para a gente viver sem pensar nisso. Uhum. Entendeu? Então eu acredito, pastor Leito, que toda forma de busca, amigo, e aqui eu não entro no mérito se a minha busca é manipulada, se é ideológica, se é religiosa,
entendeu? Não importa. Toda busca, amigo, ela tem algo profundo da alma do ser humano. Ele quer, ele precisa, ele está correndo. E uma hora ele precisa parar de correr, porque ninguém aguenta viver correndo o tempo inteiro. Se você correr o tempo inteiro, pergunte para os maiores profissionais, os atletas, se eles vivem correndo o tempo inteiro. Não dá. Então, tem essa busca, ela tem uma hora que ela tem que dar um tempo, ele tem que se encontrar, senão ele morre, ele entra no desespero. Acho que tanto que esse anseio por dias melhores, ele é retratado, né? Ele é retratado nos filmes. Os grandes campeões de bilheteria são filmes que de alguma forma vão mostrar lá, né? O Homem de Aço, vão mostrar o super-herói que vem e livra a humanidade de uma situação de caos e traz esperança para a humanidade. Então, eu acho que essa busca ela é tão verdadeira, tão real, que ela está aí sendo retratada. Os filmes falam sobre ela, as músicas, né? Algumas músicas muito interessantes que vão retratar essa ideia de esperança. É o cara que está vivendo num dia ruim, num dia terrível de sua vida, triste, mas que ele vai lutando e vai buscando esses dias melhores. Tem uma música, né, com esse título, né? Dias melhores. E então essa busca, ela é sim algo que faz parte, né, da alma do ser humano, como o pastor também acabou de colocar para a gente aqui. Nós somos movidos, né, por isso, por essa esperança. Mas mesmo que a gente tivesse um mundo melhor, que a gente conseguisse realmente uma sociedade mais justa, né, sem Deus, como é que a alma do ser humano ia se satisfazer? Seria possível a nossa alma se satisfazer sem Deus nessa jogada, vamos dizer assim, né? Mesmo tendo lá uma sociedade realmente mais próspera, mais justa, mais eficaz, como a gente tem sonhado, como a gente tem visto e falado aqui, mas sem Deus, como é que fica isso? André, se me permitir, continuar usando o exemplo seio da sua filha. Fica à vontade. Tá bom? Pode usar. Se ela se perdesse mesmo, e aí, sabe lá quantos anos, vamos imaginar, assim, você não acha, como essa é uma experiência com muita gente, de né? muitas pessoas, né? Não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Nesse período em que a sua filha estivesse distante, você conquistasse muitas coisas. Tivesse uma casa que você não tivesse de que reclamar, você tivesse as melhores roupas que você se sentisse legal, você tivesse uma grana razoável para você não ter que depender de muita gente. Enfim, e qualquer outra coisa material que você dissesse, poxa, eu estou bem nesse aspecto. O melhor plano de saúde, os melhores médicos, a melhor igreja, se você tivesse o melhor pastor, mas e a sua filha não tivesse, ela estivesse perdida, você viveria bem? E eu ainda perguntaria para você, como é que você acha que a sua filha viveria longe de você? Então, enquanto, por exemplo, a Europa, quem tem oportunidade, muita gente que está assistindo a gente, nos escutando, a gente agradece a gentileza, que já foi na Europa, por exemplo, em algum país de primeiro mundo, Estados Unidos, Japão, sabe muito bem o que eu vou falar. Mesmo a Europa com crise, gente, mesmo os Estados Unidos com crescimento muito pouco, mesmo o Japão, já há algumas décadas que não deixou de crescer. Então, quem tem oportunidade, vá lá, passe alguns dias nesses países, converse com o japonês, com o europeu, com o americano. A crise deles seria a nossa glória aqui no Brasil. Seria o nosso boom. Seria o nosso maior sucesso. Pergunte para um americano, não falta nada para ele. Aquilo que a gente está brigando na rua aqui, afinal de contas, com justiça a gente paga os nossos impostos, muitos impostos, eles já têm, André, Leilton. Eles têm de sobra. De sobra, é isso mesmo. Agora, conversa com o europeu, conversa com o americano, sinceramente. Aí você vai ver a alma do cara. Eu estou falando de uma forma generalizada, claro, mas esse é o padrão. Por causa da igreja, eu tive a oportunidade de ir lá nesses lugares. E eu sei a interação que eu tive, eu sei o que meus ouvidos ouviram, eu sei até hoje na minha alma a impressão que eu tive, as vivências que eu tive e que eu tenho. Por isso eu digo, o cara pode ter conquistado tudo. E o Brasil, possivelmente, nos próximos anos,
independente de quem venha continuar governando, seja prefeito, governador, presidente, o Brasil deverá ser um país melhor nos próximos anos. E nós, brasileiros, sobretudo os nossos filhos, a sua filha de 8 anos, André, deverá ter uma vida melhor. O brasileiro participando mais consciente, com armas bem melhor. Nós vamos ter muitas coisas, mas a tendência, se o Brasil melhorar, é os brasileiros se afastando de Deus, como acontece sempre no primeiro mundo. E aí nós vamos entender melhor a tua pergunta na prática. Daí, André, na sequência do nosso programa e nos outros que virão, talvez a gente tenha um conteúdo para contribuir melhor com esse debate, né? Finalmente a busca, ter as coisas sem perder a conexão com o Criador, sem deixar a menina de 8 anos ir embora e ela e o Criador dela e a mãe dela sofrerem. A mãe é para estar perto da filha, a filha é para estar perto da mãe. A criação tem que estar sempre junto com o Criador. Essa fratura é um horror. Você pode se empanturrar de Big Mac, de carro, das melhores roupas, mas se estiver desconectado do Criador, você vai estar sempre procurando e nada vai te bastar. Se me permite, eu quero lembrar aqui, a Bíblia ela é maravilhosa porque ela é sempre atual para a gente, né, em todos os contextos de vida. A Bíblia fala de homens injustiçados, de gente que vivia no meio de uma sociedade corrupta, uma sociedade injusta, como a nossa também. E a Bíblia fala que esses homens, eles aprenderam a viver nessa sociedade e ainda assim eram pessoas satisfeitas em Deus. Paulo é um grande exemplo disso. Lá na carta que Paulo escreve aos Filipenses, por exemplo, lá no capítulo 4, Paulo está dentro de uma prisão, não é isso, pastor? Paulo está dentro de uma prisão. Aí Paulo escreve a carta lá para os irmãos de Filipos, e Paulo diz assim para os irmãos: irmãos, alegrai-vos. Aí ele repete: outra vez digo, alegrai-vos. E Paulo vai mostrar para a gente lá em todo esse contexto que ele tinha aprendido a viver nessa situação. Ele era injustiçado, ele passava necessidades físicas, e ainda assim era alguém satisfeito em Deus. Na continuação lá do capítulo 4, Paulo vai dizer assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo as vossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus. Então toda essa ideia de injustiça, toda essa necessidade social, moral, que pensa que Paulo tinha na sua época, tudo isso era depositado diante de Deus. Ele levava diante de Deus. E aí o que eu acho mais extraordinário nisso tudo é que ele vai encerrar esse pensamento dizendo assim, olha, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai guardar a mente de vocês e vai guardar o coração de vocês. Então é alguém que vive num contexto completamente desfavorável, mas tem paz, porque tem Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero dizer que a ausência de injustiça, que é o que as pessoas imaginam, né? Se eu viver num mundo sem justiça, eu posso ser feliz, mesmo que eu não tenha Deus? Vou estar completo, né? Na verdade, Sim. não. E a resposta é não. Mesmo que haja uma ausência de injustiça, sem Deus, o homem não consegue ter paz. Só existe essa paz que tanto nós buscamos quando Deus está presente na nossa vida para completar essa paz. E ela pode existir mesmo que esses momentos, mesmo que as circunstâncias externas elas sejam desfavoráveis. A gente pode ter essa paz em Deus. Alex, e quando você diz assim, ela precisa ter esse Deus, senão mesmo que ela tenha tudo, ela não terá essa paz. E aí eu diria assim, e o Deus certo, né? O Deus certo. É claro que com todo respeito aos caras e às meninas, enfim, você que nos assiste, com todo respeito ao Deus que você crê. Quando eu digo Deus certo, eu estou querendo dizer o Deus da Bíblia. Respeitosamente, se você não crê que o Deus certo é o Deus da Bíblia. Que do nosso, muito mais do que um ponto de vista, o Evangelho, a Bíblia, deixa claramente, né? O Criador nosso, com quem precisamos nos conectar para ter essa paz, é esse descrito nas Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento.
Porque a ideia de Deus também hoje ela é muito pulverizada, né? Eu tenho o meu Deus, e aí as pessoas se frustram, né? Porque ela tem uma ideia de Deus. Tá? Então, eu já tenho uma ideia de Deus, mas eu não me satisfaço. E às vezes também, pastor Alex, eu penso também que às vezes nós próprios, que temos a ousadia de dizer que o Deus certo é o Deus da Bíblia, também a gente precisa fazer talvez uma autocrítica no mínimo, para ver se nós mesmos, entre nós, na nossa pregação, na nossa palavra, num assunto como esse, numa oportunidade como essa, também temos a noção do Deus certo, o Deus que está na Bíblia. Nós o conhecemos como ele está, porque senão nós próprios que dizemos que precisamos ter esse Deus para ter paz, se não tivermos esse Deus aqui, ó, original, a gente também pode ter uma grande frustração. Mas, de fato, tem que ter o Deus e o Deus certo. Senão você não consegue finalmente se encontrar, né? Já que você sempre vai estar buscando. É isso mesmo. Verdade. Isso é interessante, essa fala, principalmente diante do contexto que a gente vive hoje, porque, de alguma maneira, e já faz algum tempo isso, estão tentando tirar esse Deus de cena, né? Uhum. Tá aí todas as teorias naturalistas de explicação da origem do ser humano para provar isso, né? Tudo veio do acaso e tal, então você tira Deus de cena. Aí essas pessoas que têm utopias, né, por melhores que sejam as utopias, chega uma hora que, se de repente ela alcança uma dessas, a alma ainda não se satisfaz, porque está faltando esse elemento que é o Deus, que é o Deus da Bíblia, que é o Deus Criador. E tem uma pessoa que comentou que, será que a falta de buscar a utopia verdadeira, o Deus da Bíblia, será que já não tem muita gente que idealizou muitas utopias e cansou de lutar por elas, porque não trouxe satisfação para a alma? Será que essa não é uma razão de, por exemplo, uma epidemia como a droga ter se alastrado pelo mundo todo, em todos os lugares? E eu estou falando só de uma, né, das drogas, mas de várias outras epidemias e desgraças que rondam o ser humano. Será que porque não é de gente que já cansou de lutar por dias melhores e não conseguiu, de fato, satisfação para a alma? Eu acho que se a gente entender a utopia daquela forma negativa que a gente citou aqui no início, né, como uma realidade que não pode ser mudada. Então a gente vê alguém que de repente se frustra, se decepciona com o sonho, e aí ele vai tentar, como ele não consegue mudar essa realidade, que ela é impossível de ser mudada, ele vai fugir dessa realidade. E aí entram as drogas como um grande exemplo disso, né? Algo terrível, especialmente nos nossos dias, como um grande exemplo dessa fuga, uma fuga da realidade presente. Talvez se a gente entendesse que a utopia que a gente precisa buscar, que a gente vai desenvolver aqui ao longo dos programas, que essa utopia, de fato, ela é possível, talvez a gente fugisse menos dela. Se a gente entender de fato que a gente pode alcançar um mundo ideal, né, através do Evangelho, pela Bíblia, a gente pode alcançar a vida vivida de forma feliz, de forma perfeita, através da Bíblia, talvez a gente fugisse menos disso. Mas entendo sim que as drogas, como outras coisas, por exemplo, a entrega à imoralidade sexual, e dentre outras coisas, são exemplos de fugas para uma realidade ruim vivida pelas pessoas. O cuidado, pastor Leito, que você teve quando citou as drogas como exemplo, né? Ela é cabível, e como o pastor já disse também, que existem outras formas, né? Citando até as entregas a imoralidades sexuais e outras coisas mais, né? Mas não dá de fato para negar que é um excelente exemplo. Talvez seja a única coisa que eu teria ousadia de dizer, pensando em droga, usar a palavra excelente. Porque nesse caso ela seria um excelente exemplo de fato de fuga. Porque eu desconheço, com quanto concorde, que a imoralidade sexual destrói. Mas pela experiência que a gente vê no nosso dia a dia com as pessoas que são usuárias de drogas, mais
terríveis tipos de droga. O poder de destruição do ser humano, do que pouco que eu já li na minha vida. Não consigo conceber um poder maior, em termos de ferramenta de destruição, do que as drogas, pastor Leito. Nós comentávamos, pastor, o alcance disso, né? Está presente desde o grande centro urbano até os canaviais, o sertão, onde você vai, a droga consegue chegar. Não é impressionante isso? Qual ferramenta de tudo que o homem já inventou tem esse poder de contaminar um planeta, amigo? Tudo bem, o pessoal brinca com Coca-Cola, né? Coca-Cola está em todos os lugares. Aqui no Brasil, a Assembleia de Deus também, né? Mas, cara, para a droga... Vamos imaginar que o diabo, antes da volta de Jesus, ali pela grande tribulação, tá aí um tema para depois de Apocalipse jogar alguma coisa numa outra oportunidade por aqui, talvez ele possa encontrar, talvez o anticristo seja alguma coisa a competir, o falso profeta, que vai causar os piores danos de todos os tempos na humanidade. Mas as drogas, cara, é algo de fato, a mim, impressionante. Eu tenho a impressão de que ela é invencível, do ponto de vista humano. Podem inventar política que tiver. Eu tenho, às vezes, até dó quando eu vejo a cobrança que fazem para os governos, com quanto eles mereçam. A crítica, claro, que são homens públicos, mulheres públicas. Mas, às vezes, eu sinto até, porque a gente conhece um pouco do Evangelho, eu tenho até dó. Às vezes, eu sinto até certas injustiças. Exigir de um prefeito, de um governador, de um presidente, uma solução para as drogas. Meu, isso é um negócio muito poderoso, meu amigo. Está além das forças humanas. E a fuga, a ideia de fuga, gente, eu considero de fato. Eu seria simplista se eu dissesse aqui que o cara usa droga porque é a maior das fugas. Tem tantas outras fugas. E agora, por que, cara, que ele usa? O que foi que aconteceu? Porque o pastor Leilton introduziu assim, né? De tanto buscar e inclusive conquistar, aí de repente lutou, conquistou. O sonho do cara tá lá na mão, cara. É fato, é realidade. Aquela utopia foi realizada. Mas aí o Leilton diz assim, pô, o cara olha para si, meu, cadê o vaziozão ali dentro? Aí ele busca uma outra utopia. Ele consegue. Tá lá na mão do cara. Aí ele fecha a porta do quarto dele, amigo. Tá só ele lá. Tá lá o cara, meu. Chorão. Do Charles Brown Jr. morreu chorando. Segundo os assessores mais próximos dele, que eu li o último texto recentemente, ele chorava direto. Chorava, sabe de quê? De solidão. Quando ele estava no palco, ele tinha milhares. Mas depois que ele chegava no apartamento dele, e a sua vida terminou sozinho. Se a gente pudesse, tivesse tido a chance de conversar com o Chorão, se a gente pudesse ter o poder de vê-lo e conversar com ele, nós ouviríamos muitas coisas sobre esse tema que nós estamos conversando, sobre essa busca. Pô, o Chorão tinha tudo o que ele queria, André. Mas pergunta para os caras que viviam perto dele. Entrevista os caras. Quando eu li, eu fiquei emocionado de ver. Eu queria poder ter conversado com o Chorão. Senti algo assim muito terrível dentro de mim. Entendeu? O desejo de ter conhecido o Chorão e conversado com ele. Ele sempre buscou, André. Faltava o principal, né? É isso aí. A gente está chegando ao finalzinho do nosso programa. Ai, que dó. Acabou. Estamos chegando ao final, então, do nosso programa de hoje. Eu quero agradecer... Nossa, agradeço a Deus, né? Porque é uma oportunidade maravilhosa poder falar com os nossos jovens, principalmente, que estão aí do outro lado. E agradecer a vocês, né, os pastores, pastor José Lima, pastor Alex. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, né? E a gente possa bater mais papos como esse. E o pessoal de casa, tem um... Posso ler rapidinho o nome de uma galera aqui? Ó, tem uma galera que tem acompanhado os nossos programas. E constantemente, eu quero agradecer vocês. Ó, tem lá o Henrique Schneider, Carlos Roberto de Oliveira, o Edson Castellano, Elionai Emanuela, Adriana da Cruz, a Miriam dos Santos, Maicon Harrison, Diego Machado, tem o Daniel Eusébio, a Denise Zanella, Patrícia Alves, Su Silva, Marcos Vinícius e Oséias de Souza. Vou falar só esses hoje, depois a gente fala outros nomes. Deus abençoe a todos. É isso aí, pessoal. Então, nós estamos chegando ao final. Hoje, primeiro programa sobre utopia. Hoje nós conversamos um pouquinho sobre o que está por trás das utopias. E na próxima semana tem mais. Vamos continuar falando sobre esse tema.
Vamos falar sobre saudades da vida do Éden. Não perca o próximo programa, sexta-feira, nesse mesmo canal, www.fumab.com.br, às 8 da noite. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Até lá.